As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre marketing de influência e Web3. Dois temas que a gente já abordou em alguns episódios por aqui, mas não necessariamente juntos. Então, lembrando, marketing de influência, a gente está falando de como influenciadores digitais conseguem gerar valor para marcas e pessoas, normalmente através das redes sociais, que por sua vez são como uma materialização da Web 2, a fase atual da internet que a gente está. Uma internet com alto grau de participação e interação entre os usuários, mas que quando a gente pensa no YouTube, Instagram, TikTok, todas essas redes fazem parte de grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Ou seja, são redes centralizadas. As empresas são detentoras dos dados de qualquer pessoa que participa delas e distribuem muito pouco do valor que circula nesse ecossistema para os criadores de conteúdo em si. E aí que a gente chega na Web3, essa próxima evolução da internet que promete ser mais segura, aberta e confiável do que a sua antecessora, a partir principalmente da tecnologia blockchain, que faz com que as transações e interações na internet passem a ser descentralizadas e os dados dos usuários passem a pertencer a eles próprios e não mais às grandes companhias. Talvez isso tudo possa parecer um pouco complexo ainda, mas a gente vai tentar tangibilizar um pouco tudo isso nessa conversa agora, trazendo exemplos reais de como que as empresas já estão criando algumas ações nesse caminho. E quem vai ajudar a gente nisso é a Inayara Florencio, diretora de conteúdo e marketing de influência do mercado Bitcoin, a maior corretora de criptomoedas da América Latina e professora da UPix, que é a referência brasileira de consultoria de negócios para a Creator Economy. E Nayara, e aí, tudo bem? Muito obrigado aí por bater esse papo com a gente. Estou animado para a nossa conversa. Oi, Yuri. Obrigada pelo convite. Estou super animada aqui para a gente falar desse futuro que está batendo na nossa porta aqui, já rompendo um paradigma sobre como que a gente se relaciona, né, com esse universo digital e com tudo que está mudando. A transformação está acontecendo, eu costumo falar já. Boa. Eu queria começar, então, já perguntando para você como é que você caiu nesse mundo, né, da Web3 e também quais são as principais transformações que estão acontecendo no momento em relação ao marketing de influência. Quais são as diferenças entre o marketing de influência na Web 2 para a Web 3? Você começou no marketing de influência e caiu na Web 3, foi isso? Foi tipo isso, vou voltar alguns steps rapidinho, mas vamos lá. Comecei a trabalhar com marketing de influência quando nem tinha esse nome ainda. Eu comecei lá na época do Orkut, era menina da internet, era esses os cargos que eu tinha naquela época, não tinha nada disso ainda. Então, boa parte da minha trajetória eu sempre estive inserida em lugares, em agências, em empresas que tinham uma visão mais de inovação mesmo, de tecnologia. E assim como eu e muita gente fala tecnologia, começar a trabalhar com tecnologia e inovação é um caminho sem volta. Porque você abre um campo tão enorme de possibilidades que é difícil depois você retroceder. E aí, eu estava trabalhando, né? Trabalhei muito tempo em agência de publicidade, em startup, com um foco muito grande também em educação. E estava lá tranquila, trabalhando numa startup focada para jovens da geração Z, mas com esse viés já bem grande de tecnologia. E fui convidada para ir para o mercado Bitcoin, que já era algo que o Web3, blockchain, metaverso, que eu já vinha acompanhando já, mas muito mais do ponto de vista de usuário, mas de toda forma, enquanto uma profissional, né, de comunicação de marketing, não tem como a gente não olhar para essas movimentações que estão acontecendo. E eu olhei para ali, para esse universo e falei, gente, a nova economia digital, eu quero fazer parte dessa transformação. E aí trazendo até um viés de causas que eu termino apoiando muito, que eu luto muito dentro da minha trajetória, que é, cadê a diversidade nesse universo? Então, eu vim muito com esse pensamento de educação também, de dar acesso, de democratizar essa informação para as pessoas se empoderarem de todo o potencial que a Web3 traz para a gente. Isso foi quando que você entrou no mercado Bitcoin? Foi no ano passado, a gente fala que parece que são anos de cachorro, mas é mais do que anos de cachorro. Eu cheguei aqui em julho do ano passado,
faz pouco tempo, mas ao mesmo tempo faz muito tempo, porque é tudo muito rápido, né? E como é que vocês trabalham o marketing de influência? Conta um pouquinho, assim, até a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que está no marketing de influência web 2,5, né? Quais são, assim, as principais ações em relação a marketing de influência hoje que você vê na Web 2, né? Que tipos de transformações que estão acontecendo nesse mercado que mais te chamam a atenção e que tipos de iniciativas já estão acontecendo em relação a marketing de influência na Web 3? Maravilha. Pergunta aqui que é extensa até, né? Um dos grandes desafios hoje, né, da Creator Economy é como que a gente rompe, quando eu falo a gente, é porque eu estou muito inserida ali no universo do YouPix, então eu sou creator, mas eu também faço estratégia para marca, então termino entrando num bolo todo do ecossistema. Mas é como que a gente rompe com essa dependência das grandes plataformas, né? Que é muito uma característica do momento que a gente está passando agora. Então, do lado da Web 2, a gente tem uma movimentação ainda, né, das Big Techs falando de como que você tem que postar, aonde você posta, o horário que você posta, o algoritmo termina sendo ali o fio condutor de como que a gente constrói conteúdo e como que a gente vai fazendo essas narrativas, tanto do ponto de vista de creator quanto de marca. E aí eu costumo falar esse 2,5 que eu falei, é que é exatamente essa ponte da Web 2 para a Web 3. A gente não está nem de um lado nem do outro. Então aqui no mercado Bitcoin a gente tem uma atuação muito voltada ainda para a Web 2, então a gente trabalha com influência em Instagram, no TikTok, em outras plataformas, mas a gente já busca profissionais que também estão inseridos na Web3. Então aqui a gente tem uma comunidade no Discord, por exemplo, onde a gente já tem influenciadores que trabalham desse lado também, para a gente fazendo uma construção, porque, como eu falei, né, a gente está bem nesse momento de ponte, e os creators, eles ajudam muito a gente nesse papel de se conectar com a comunidade de um jeito genuíno, e não só isso, né, como que a gente transmite o conhecimento de uma maneira simplificada. Eu costumo falar que os creators me ajudam a apertar a tecla Zap do CryptoCast, que a gente fala um monte de termo difícil, mas quando a gente começa a olhar de maneira mais didática, mais tangível, as coisas não são tão complicadas quanto parece. Então é um pouquinho de quando a gente, se fizer uma analogia da época que a gente estava entrando no Twitter ou no Facebook, que parecia uma coisa de outro mundo, e a gente foi se adaptando aos poucos. Então é um pouquinho desse paralelo até que dá pra gente fazer. E hoje, quais são as principais ferramentas que existem para trabalhar iniciativas relacionadas à Web3? Você até falou aí do Discord, né? O Discord é uma rede social, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês trabalham, o que é também. É como se fosse uma rede social que é muito utilizada por pessoas já sintonizadas aí com a Web3. Tem também a questão dos NFTs, que com certeza a gente ainda vai aprofundar mais nessa conversa, né? Que são uma ferramenta muito utilizada também por iniciativas na Web3. Eu até comentei com você, a gente tem um episódio aqui no podcast com o Pedro Cardoso, que é o diretor de marketing digital da Reserva, que é uma marca expoente aí no mercado brasileiro, já criando algumas ações relacionadas a isso. Eles fizeram recentemente o lançamento de um NFT onde eles conseguiam atrelar benefícios a esse NFT para os detentores, como acesso exclusivo a coleções novas, visitas à sede, enfim, diversos recursos que você pode fazer para fazer a gestão da comunidade. E aí a gente chega também num ponto muito importante da nossa conversa, que a gente ainda vai aprofundar mais também, que é a importância das comunidades. Mas voltando aqui, é uma pergunta também extensa, eu só estou te fazendo perguntas extensas hoje. Voltando aqui, quais são as principais ferramentas? Fala um pouquinho como é que vocês trabalham isso. Não, tá tranquilo, as perguntas são extensas, as respostas vão ser extensas, porque boa parte das coisas a gente tá descobrindo junto, né? Costumo falar que trabalhar nesse universo é trabalhar a repercepção todos os dias de desconstruir o que a gente sabe para aprender novas coisas. Então hoje aqui no mercado Bitcoin a gente usa muito o Discord como uma dessas ferramentas para se aproximar desse público que é mais raiz mesmo, a galera que já está inserida nesse universo, que a gente consegue ter até uma outra maneira de se comunicar. E ali termina sendo um espaço no qual as trocas são completamente diferentes das trocas que a gente vê acontecer na Web 2. Então, são pessoas que estão olhando para o ecossistema como um todo, que são propositivas nas trocas, que têm uma aproximação muito diferente no sentido de como a gente olha para esse universo e constrói as coisas de maneira mais coletiva. Então, as marcas, né, que estão
inseridas nesse universo têm um pouco desse desafio de ir mudando essa forma de se comunicar e de se interagir, e o Discord termina sendo uma ferramenta, um caminho para a gente se conectar com essas pessoas que já estão olhando, que têm uma experiência mais inclusiva, mais imersiva, que já passou um pouquinho por esse processo de transição da Web 2. Por que o Discord? O que ele tem assim de diferente? Cara... Por exemplo, de um grupo no Telegram, por que ele foi a ferramenta escolhida aí por esses entusiastas da Web 3? Eu lembro até que o Pedro Cardoso da Reserva, ele falou também que antes de desenvolver essas ações com NFT, ele desenvolveu conversas com a comunidade dele no Discord para saber o que eles queriam, né? Ele não soltou aquela ação do nada, ele fez todo esse alinhamento antes com um público específico ali através dessa ferramenta. O Discord ele foi se popularizando ali muito dentro do universo de games e as possibilidades que ele tem ali, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, mas eu sou essa pessoa meio rata que tudo que lança eu tô lá testando e olhando, mas a primeira vista ali quando você entra, ele parece que é tão complexo, a carinha dele, né, e tudo mais, e depois quando você começa a entender a lógica de funcionamento e a organização dele, você fala, como que nenhuma outra plataforma possibilita isso? Então, para mim, um dos principais pontos é como que ele ajuda a organizar as discussões, o que a gente não consegue fazer, por exemplo, dentro de um Telegram, ou num grupo do WhatsApp, ou qualquer outro grupo que seja no Instagram ou em outra plataforma. Ele ajuda a organizar, e ali você consegue usar ferramentas tanto de vídeo, de troca mesmo, de construção, olhando para tópicos específicos. Então, tem uma galera lá, por exemplo, na nossa comunidade, que a galera de traders, por exemplo, que tem um objetivo em comum de troca de informação. Aí tem a galera que está entrando agora nesse universo, que quer aprender mais, que está num outro tópico falando sobre isso também. Então, ele ajuda muito a organizar os interesses no qual as comunidades, as pessoas vão se conectando mesmo, sabe? E falando em comunidades, eu até estava olhando assim, algumas coisas que você tem postado, né, no LinkedIn e tal, e você colocou lá que um dos desafios das marcas é mudar a comunicação one-to-many, ou seja, um para muitos, para many-to-many, muitos para muitos, na qual não só as pessoas interagem com a marca, mas participam ativamente das decisões e interagem entre si, gerando valor. Aí você até colocou que é o que o Tom Van den Doren, é isso? Van den Doren. Van den Doren escreve em Web3 The We Economy. Marcas, criadores deixam de ser o centro das atividades e da geração de valor para se tornarem facilitadores e conectores de pessoas ao redor de um propósito ou uma paixão compartilhada. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como explorar essa comunidade e como que está essa ascensão da importância das comunidades quando a gente fala em relação com marcas. Ótimo. Eu costumo até trazer um pouquinho lá da minha vivência da época do Orkut, né, que ali era tudo, né, tinha comunidade de tudo, né, eu adoro dormir até mais tarde, eu gosto de... Odeio segunda-feira. Então ali, fazendo até um paralelo, estava muito pautado em comunidades. Quando a gente começa a olhar hoje para essa movimentação, é uma das maiores dificuldades de marcas. A gente passou por uma transição, né, da Web 1 para a Web 2, na Web 1, era a marca falando para muitos já, né? Ela falava, ela estava ali meio que num pedestal, falando os seus conteúdos, o que ela queria vender, o que ela não queria vender. A gente entra numa transição da Web 2, onde a gente começa a ter outras pessoas produzindo conteúdo também, e as pessoas começam a se conectar mais por interesses, aí vem o boom de influência, então o comportamento ele já começa a mudar mais ainda, e quando a gente chega nesse universo de Web3, que tem uma visão de comunidade, de descentralização completamente diferente, você sai daquele pedestal que era a marca falando o que ela queria, da maneira que ela queria, na hora que ela queria, para todas as pessoas, para como que se constrói junto com a comunidade e não para a comunidade. Então é uma mudança muito grande de pensamento do ponto de vista de descentralização. E aí é onde muitas marcas e empresas terminam dando uma empacada, porque é uma mudança mesmo da maneira de produzir conteúdo, de saber o que faz sentido e o que não faz sentido, de você saber ouvir coisas negativas e usar isso também para fazer uma construção. Então,
são os criadores de fato e as marcas deixando de ser esse centro de geração de valor para se tornar um facilitador ou uma conexão, ou como eu falo na nossa comunidade do Discord, por exemplo, do MB, é sendo a ponte da Web 2 para a Web 3. Então a gente faz essa conexão no sentido de traduzir as coisas de maneira mais fácil e conectar as pessoas ao redor de um propósito. Então, o propósito e essa visão mais coletiva, ela começa a ganhar mais relevância nas estratégias, o que é um desafio por si só, né, de trabalhar com comunicação. Boa. E mudando um pouquinho aqui de assunto, olhando para o mercado em geral, tanto aqui como lá fora, que outras ações que você acha legal de comentar sobre Web3 e marketing de influência? Assim, a gente passa por um momento ainda no mercado onde a gente tem muita coisa subjetiva e poucos casos de uso ainda, né? A gente está muito experimental ainda, né? Muito experimental e até um pouquinho quando a gente via falar do metaverso, por exemplo, que ele foi começando a ficar tangível depois de um tempo, aí quando a gente começou a falar de NFT e agora que ele está ficando um pouco mais tangível também. Mas o que eu enxergo muito quando a gente olha principalmente para marketing de influência? A gente falou um pouquinho, né, das big techs e dos influenciadores usando muito as plataformas da Web 2 para gerarem os seus conteúdos e a gente começa a romper essa dependência das grandes plataformas. Para mim, essa é uma das maiores características desse momento que a gente está vivendo, e aí a gente vê várias movimentações do lado das plataformas, né, e agora como que eu vou fazer isso? Mas a gente começa a mirar para um futuro onde tem uma possibilidade de independência desses criadores de conteúdo. Então, se eu posso gerar lucro para uma marca, por que eu não posso ser minha própria marca? Porque eu não posso gerar lucro, eu ser o meu próprio produto, o meu próprio serviço, dentro de uma comunidade que já é engajada comigo enquanto creator. Então, é uma mudança de pensamento muito grande, de comportamento também. Então, para mim, a gente começa a flertar mais com esse cenário e a gente está bem no meio do caminho, né? A gente enxerga mais coisas dentro do universo de artes, obviamente, de música, mas a gente já vê marcas, por exemplo, se movimentando nesse sentido de como que eu vou colocar um NFT aqui, como que eu vou me aproximar da comunidade, trazendo não só a questão da Web 2 ou da Web 3, mas colocando experiência ou coisas que são mais exclusivas como uma possibilidade de criar uma conexão com as comunidades. Nesse sentido, tem surgido recentemente algumas startups que tentam fomentar justamente isso, né? Como trazer os criadores de conteúdo para tokenizar os criadores de conteúdo, né? E é importante explicar também o que é tokenização, o que é NFT, assim, para dar uma contextualizada rápida em relação a isso, para quem não entende muito. Eu queria que você falasse sobre isso. A tokenização de ativos é o novo crowdfunding? Eu acredito que sim. Se a gente for fazer um paralelo, eu acredito que sim. Quando a gente está falando de NFT, mais especificamente, que é um token não fungível, que é algo que não pode ser trocado, eu costumo até explicar com analogia. Se eu tenho uma nota de R$50 e eu quiser trocar com você essa nota de R$50, eu vou continuar com R$50 e vai continuar valendo os R$50. Mas se eu tiver um ingresso da Beyoncé autografado, e eu sou super fã dela e você querer trocar comigo por um ingresso do Zeca Pagodinho, a gente não vai conseguir trocar porque ela tem um valor diferente. Então eu costumo explicar assim de uma maneira um pouco mais simples, trazendo analogia. Quando a gente coloca o uso de token, a gente consegue colocar uma camada de experiência, a gente consegue colocar uma visão também de descentralização. Então é um pouquinho nesse universo que as marcas vão precisar começar a explorar e estarem mais atentas. De novo, eu acho que ainda tem uma questão que é uma barreira anterior, que é as pessoas precisam entender do que se trata, como funciona, para ela começar a falar, tá, agora eu entendi, então eu vou testar, a pessoa se disponibiliza a testar,
ela passa por uma experiência e aquilo começa a virar parte de uma rotina, de algo que faz mais sentido na vida dela. Eu entendo que principalmente enquanto marca, estando num lugar ali de ponte mesmo, a gente tem que estar com o pé fincado ali na Web3, então já trazendo essa parte de exclusividade, mas a gente tem um papel muito importante ainda, que é essa parte de democratizar esse conhecimento, de tirar esse criptoquês que a gente sempre fala para traduzir as coisas de uma maneira diferente. Então eu enxergo as coisas um pouco mais por esse caminho que termina cruzando muito com educação, né? Então ela está se colocando num outro papel aqui também, pensando em construção de marca. E como você vê isso? Porque justamente, né, você está falando, eu estou pensando, você usou o termo CryptoCase, ainda são assuntos muito complexos para a maioria das pessoas. Você até tem uma série super legal no TikTok, né, que você explica cada conceito, e são muitos. Wallet, que são as carteiras digitais por onde você armazena esses tokens, essas criptomoedas, enfim, os próprios NFTs que você explicou agora também. Como é que você vê hoje o acesso do brasileiro, assim, porque ainda é algo muito nichado? Como é que vocês, principalmente enquanto a maior corretora da América Latina, vocês trabalham para tentar massificar um pouquinho, né? Tornar isso um pouco mais mainstream cada dia? E o que vocês acreditam que falta para que a gente chegue lá, para que essas tecnologias sejam aderidas de uma forma mais ampla pelo público em geral? Eu entendo que tem duas coisas. Uma era a questão de regulamentação. Então, quando você passa a ter regulamentação, as pessoas têm mais segurança até de tentar entender do que a gente está falando. Quando não tem regulamentação, a gente opera num mercado onde vai ter o faraó do Bitcoin e vai ser a informação que está fixada na cabeça das pessoas de que aquilo é golpe, de que é pirâmide. Então, para mim, tem essa questão de como que a gente olha para a regulamentação dentro do mercado. E uma outra questão é que, como você comentou, o acesso dos brasileiros à tecnologia da Web3 ele é limitado ainda, que é o mesmo paralelo se a gente fizer com o mercado financeiro. As pessoas que têm acesso à educação financeira é ainda de um público que tem mais conhecimento, que tem mais educação, que tem um outro tipo de acesso do ponto de vista de educação mesmo dentro do país. Então, a maioria dessas aplicações, boa parte delas estão em desenvolvimento. Eu estava falando para você até um pouquinho antes da gente começar que hoje você está estudando uma coisa, amanhã já mudou tudo e depois de amanhã já é outra coisa, mas a gente tem uma curva de aprendizado muito elevada ainda. Tem uma crescente de interesse no Brasil desse universo, tanto das empresas quanto das startups, trabalhando mais dentro dessa categoria. Então é um aumento que a gente começa a ver de NFT, de ação dentro do metaverso, da própria inteligência artificial, trazendo serviços para os brasileiros, facilitando essa troca e venda, mas a gente ainda tem um nível de acesso a essa tecnologia muito limitado. Mas tem um potencial, quando a gente começa a entender ela, e o potencial de descentralização de poder, e o quão essa nova economia digital ela pode mudar o cenário brasileiro de como as coisas acontecem hoje, a gente começa a olhar que, nossa, isso daqui é muito potente, precisa ter um investimento de educação mesmo para as pessoas entenderem, para a gente conseguir massificar. E é um desafio diário, porque a gente vai lançando o produto e a gente tem o mesmo tempo desafio de estar trabalhando ali, né, para vender o produto, para vender um serviço, mas a gente antes tem um step que é explicar do que a gente está falando antes mesmo de começar a vender. Boa. Esse paralelo com o mercado financeiro é interessante. Se eu não me engano, hoje são, sei lá, cerca de 5 milhões de brasileiros que têm ações ou algum ativo dentro da bolsa, né? Se eu não me engano, de novo, eu acho que brasileiros têm mais criptoativos, tem mais brasileiros com criptoativos do que trabalhando com ações ou qualquer outra coisa do tipo do mercado financeiro tradicional. Não é isso? Você sabe desse dado? Nossa, eu não consigo confirmar esse dado de cabeça, mas tem uma crescente, mas a gente ainda está muito num paralelo, né? Quando começa a olhar recorte de público feminino, por exemplo, a gente tem ainda uma parte desse universo bem parecido com o mercado financeiro ainda, até porque boa parte das pessoas que estão trabalhando
também na Web3 vieram, né, do mercado financeiro. Então, a gente tem uma migração muito grande ali do ponto de vista de trabalho mesmo. Boa. Deu até uma olhada aqui, o número de investidores pessoa física no Brasil que investem em criptoativos superou o número de CPFs cadastrados na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, de acordo com o levantamento da Accenture, divulgado aí no final do ano passado. Então, não estava equivocado, é isso mesmo. Mas ainda assim é pouco, né? Quando a gente está falando de 5 milhões, 6, 7 milhões, é um percentual pífio ainda da população total. E além de ser pouco, né, quem são essas pessoas também, né? Perfeito. Acho que tem essa questão, se a gente for aprofundar no detalhe do dado, provavelmente são essas mesmas pessoas que têm acesso ao Web 2 do mercado financeiro também. Então, a gente só meio que está replicando o mesmo cenário. Sim. E aí que vem muito esse desafio do democratizar, porque você consegue investir com valor menor, você consegue contar do seu próprio trabalho de uma outra forma, construir com a sua comunidade numa outra forma, num pensamento mais descentralizado, só que só vai ser descentralizado de verdade se a gente descentralizar também o conhecimento e o acesso à informação. Vamos para o bloco de olho nos sinais? E Nayara, eu estava te explicando, esse é um bloco onde eu trago aqui algumas notícias e peço para você comentar se você encara essas notícias como sinais de mudança forte na sociedade, no mercado como um todo, e que tipos de desdobramentos que você enxerga a partir delas. Beleza? Beleza. Primeira manchete é do Decrypt, é de março, agora desse ano, que fala: Salesforce lança plataforma para grandes marcas criarem programas de fidelidade com NFT. Salesforce lançou essa plataforma para marcas já como Crown Royal, a marca de roupas Scotch & Soda, e Mattel, que já cunharam milhares de NFTs como parte do programa piloto da empresa. Gente, acho uma super tendência na questão de impulsionar as experiências, e não só isso, como que você cria programas de fidelidade num formato mais inteligente, olhando para a experiência também, personalizando isso com o consumidor, e não só isso, né, como que você se mantém atual também com o seu valor de negócio para a comunidade, para as pessoas que têm interesse também no seu produto. Eu enxergo como um potencial que iniciativas assim ganhem mais relevância. Boa. A gente até comentou, né, a iniciativa parecida da Reserva. Eu já entrevistei também a head de marketing da Aramis, que é uma outra marca de moda do Brasil que também tem algumas iniciativas nesse sentido. A Volkswagen também estava se aventurando. Então, de fato, tem muitos cases, né? Mas como você mesmo falou, ainda num campo mais experimental. Num campo mais experimental. E é legal a gente ver esses cases porque eles ajudam a gente a começar a tangibilizar um pouco mais no mundo real mesmo, a ter caso de uso. E para mim eu acho que essa é a maior questão. Quanto mais caso de uso a gente tiver, perfeito, mais as pessoas vão conseguir entender de uma outra forma. E às vezes ela não precisa entender na nomenclatura o que é aquilo. Se ela tem uma experiência que faz sentido para ela e que agrega para ela, já tá valendo. Perfeito. Segunda manchete: Meta desiste de NFTs no Facebook e Instagram menos de um ano após o lançamento. A Meta, até a mudança, né, do nome foi muito polêmico aí nos últimos tempos, mas a minha enxerga aqui ainda como uma possibilidade das Big Techs manterem por um tempo ainda, o máximo que elas conseguirem desse monopólio mesmo, principalmente do ponto de vista de creators. Porque um dos pontos ali, quando a gente está falando dessa ponte da Web 2 para a Web 3, a gente vê essa movimentação de alguns creators começarem a se inserir no universo de Web 3 e usar as plataformas da Web 2 para divulgar também, claro, porque a própria comunidade, o próprio público deles ainda estão inseridos na Web 2. Então eu enxergo esse movimento assim como uma tentativa de segurar mais um tempinho essa mudança. É meio suspeito o movimento. Eles colocaram que estavam direcionando os esforços para outras iniciativas que, enfim, gerassem mais impacto, enfim. Até porque, de fato, o setor de tecnologia como um todo também teve um arrefecimento grande, né, nos últimos meses, de um ano para cá, e então, de fato, algumas iniciativas tiveram que ser brecadas
Mas, enfim, é interessante esse ponto que você levantou. Talvez possa ser isso também, né? Eles, estão olhando assim, melhor a gente não mexer nesse vespeiro agora, não. Não, e assim, né? Se a gente for olhar o quanto que gera de lucro os creators e influenciadores dentro dessas plataformas, é um número muito alto. Então, se a gente começa a ter uma movimentação, porque o intuito na Web3 você descentraliza, né? A pessoa ela é dona de si, praticamente, digamos assim. Não tem nenhum algoritmo ditando o que, como, onde, em qual frequência que ela precisa fazer as coisas. Boa. Terceira manchete, inteligência artificial é a maior ameaça à creator economy da Web3. Uma matéria da Analytics India Mag, de outubro do ano passado, diz: um novo conflito surgiu na economia dos criadores. Uma guerra entre criadores e aqueles que usam IA para criar conteúdo, que traz certas baixas que se espalham pela indústria criativa. Olha, a gente vai falar muito ainda sobre inteligência artificial. Recentemente teve o caso ali do Papa. E tem muita polêmica ainda para a gente falar. O que eu enxergo do ponto de vista de inteligência artificial? Existe uma questão de como ela vai ser usada e de regulamentação. Porque ao mesmo tempo que ela pode ser usada para coisas incríveis, ela pode ser usada para coisas não tão incríveis assim. Então, a gente está vivendo uma era agora que é um divisor de águas de internet, de como a gente consome as coisas. Mas aí, do ponto de vista de creator, eu ainda entendo que tem uma questão de significância mesmo, de como ele produz o conteúdo, que é o que tem de mais valioso hoje na conexão dele, que eu não acredito que vai deixar de ser. Acho que ele pode usar as ferramentas para ajudar ele em otimização, construção de conteúdo, mas o que a pessoa e constrói e troca de uma maneira genuína, né, digamos assim, que as pessoas podem usar de outra forma também, ela não deixa de existir. Eu entendo que a inteligência artificial está numa ameaça bem mais macro, numa discussão bem mais ampla do que só da creator economy. Como que a gente vai lidar com a inteligência artificial, no qual a gente viu, por exemplo, a foto do Papa, sem as pessoas saberem, qual que é a propagação de fake news. O que é verdade, o que não é. Como que vai ser o senso crítico, principalmente das novas gerações que estão vendo uma outra lógica de produção de conteúdo, uma outra lógica de estudar. A gente tem impactos que são bem maiores para olhar e para entender como funciona. E não só isso, ao mesmo tempo que isso pode ajudar a democratizar, pode criar um abismo maior ainda de desigualdade. Então, é um cenário que ou ele é muito otimista ou ele é muito pessimista. Eu acho que tem achar um meio do caminho aí de como isso vai funcionar, acho que vão ser as cenas dos próximos capítulos bem brevemente, assim. Tem muita discussão em torno desse assunto. Boa, inclusive tem muita discussão em torno desse assunto aqui também no podcast, então, pessoal, a gente vai colocar todas as referências e os episódios que se relacionam com isso na sinopse do episódio, então vocês podem conferir lá depois. E para quem não lembra, esse caso do Papa que a Nayara citou é uma foto que foi produzida a partir de um software de inteligência artificial generativa, o Midjourney, onde o Papa aparecia usando um casaco puff, todo estilosão. E o mais impressionante disso é que enganou até jornalistas, né? Porque saiu na capa de um grande veículo de mídia aqui do Brasil. Imagina como que isso não é a potencial de enganar pessoas no WhatsApp, né, com isso. Então, enfim, realmente Papa Pop é fake. Papa Pop é fake. Vamos para a dica de ouro, então. Não, pode falar. Não. Pode avançar, eu só queria te agradecer muito, Nayara. Foi uma delícia esse papo aqui com você, adorei te conhecer também. E queria, enfim, te pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo. Pode ser sobre o tema, pode ser alguma coisa que você esteja curtindo no momento também. Ótimo, maravilha, adorei o papo, sempre gosto de falar dessas coisas que temos mais perguntas do que respostas, mas que nos ajuda a levar para caminho de reflexões de como que a gente pode ser propositivo nesse momento que a gente está passando, de ajudar nesse processo de transformação e não repetir as coisas erradas da Web 2, da Web 3,
Então é sempre um prazer falar. E eu quero deixar minha dica de ouro de uma comunidade que é de mulheres na Web3. Mulheres ainda dentro desse universo é ainda difícil da gente encontrar. Então existe uma comunidade que se chama Quora, que é uma comunidade que começou num grupo de WhatsApp e é focado justamente para você tirar todas as dúvidas desse universo. É um lugar que vai chegar lá e você vai se sentir acolhida, de perguntar da maneira que quiser. Então, essa é a minha dica de ouro que eu queria deixar, que é um lugar que eu estou interagindo bastante ultimamente. 1000 reflexões. Dica de ouro mesmo. A gente vai colocar, então, como eu falei, o link também na sinopse do episódio. Muito obrigado, Inayara. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não para por aqui, ela continua. Se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem me dar um alô no LinkedIn, é Yuri Campos. Vocês podem marcar a gente no Instagram, o @CasaFirjan, ou no LinkedIn Firjan. Se vocês gostaram do episódio, lembrem-se de dar 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, dá uma curtida, uma resenha, uma avaliação. Isso é muito importante para que o conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. E se quiserem dar um alô também por e-mail, é só mandar um e-mail para casafirjan@firjan.com.br. E Nayara, onde é que o pessoal te encontra? LinkedIn, Instagram ou TikTok, @InayaraFlorence. Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.